O Supremo Tribunal Federal segue julgando a interpretação do artigo 142 da Constituição, que supostamente permitiria a interferência das Forças Armadas como poder moderador. Isso já está completamente afastado, porque já há maioria formada no Supremo contra essa tese. Dos 6 ministros que votaram, 6 entendem que é furada. Ontem, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o ministro da Defesa, José Múcio, falaram sobre o assunto e o André Anelli acompanhou. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse que concorda com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria para rejeitar a interpretação de que as Forças Armadas têm papel moderador sobre os 3 poderes da República. O general disse ainda que o entendimento do STF não é novidade para o Exército e que quem interpreta a Constituição em última instância é o STF, portanto, o assunto já estava consolidado. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, seguiu a mesma linha e afirmou que o posicionamento do STF é a confirmação do óbvio. O ministro da Defesa também se manifestou sobre o tema com o jornal Valor Econômico. Segundo ele, se o Exército foi o responsável pelo golpe de 1964, também foi o responsável por evitar o golpe de 2023. As manifestações foram feitas em entrevista à CNN e ao jornal Valor Econômico. Essas repercussões são referentes ao julgamento no STF de uma ação apresentada em 2020 pelo PDT para que a Corte delimite o alcance das normas que tratam da destinação das Forças Armadas. Já se manifestaram os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, André Mendonça, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, que foi o último. Prevalece até o momento o voto do ministro Luiz Fux, que é o relator do caso. Para ele, o poder das Forças Armadas é limitado e exclui qualquer interpretação que permita a intromissão no funcionamento dos 3 poderes. O último a votar, o ministro Cristiano Zanin reforçou que não há espaço para a interpretação do texto constitucional que outorgue às Forças Armadas a titularidade do poder moderador que arbitraria supostos conflitos entre os outros 3 poderes. Zanin também seguiu os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes e pediu que a decisão final seja encaminhada ao Ministério da Defesa para a difusão do julgamento para todas as organizações militares, inclusive escolas de formação, aperfeiçoamento e similares. O esclarecimento, segundo Zanin, elucida a população em geral e os militares em particular, combate a desinformação e evita a erosão das instituições democráticas. O julgamento é realizado no plenário virtual, em que os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte e não é feita deliberação presencial. A votação será finalizada até o dia 8 de abril. De Brasília, André Anelli. Vamos conversar com a Amanda Klein, com o Cristiano Vilela. Está 7-0 já. Então, ontem à noite teve o voto do ministro Cristiano Zanin. Ouvimos o ministro da Defesa, o comandante do Exército, ressaltando que para eles o Supremo está dizendo o óbvio, mas chegamos em um momento da história em que o óbvio precisa ser dito. Eu digo óbvio porque essa dúvida nunca existiu antes de um determinado período da nossa história e depois não existirá porque o Supremo está tirando a dúvida, por enquanto, por unanimidade. Bom dia, Amanda. Bom dia, Colombo, Olívia, bom dia, bem-vinda de volta, querida. Bom dia, Vilela, bom dia à nossa audiência da Jovem Pan. Acho que será necessário mais que isso, Colombo. Acho que será necessário reformular o artigo 142 da Constituição Federal para deixá-lo ainda mais claro. Por quê? Porque é um trecho do artigo 142 e é o trecho que gera toda essa contestação, que diz o seguinte, até abrir aqui a parte da Constituição, né, que versa sobre as Forças Armadas, né, instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, até aí tudo bem, nenhuma dúvida, destinam-se à defesa da pátria, claro, e aí parece que esse é o trecho que suscita tantas divergências, né, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Ora,
As Forças Armadas não têm que ser garantia dos poderes constitucionais. A garantia dos poderes constitucionais é a própria Constituição, é a República, né? É a democracia. Essas são as garantias dos poderes constitucionais, a sociedade civil, não um poder militar. O Supremo Tribunal Federal, apesar desse esclarecimento, e todos acham que é muito provável que esse placar termine em 11-0, está em 7-0, mas deve ser um placar por unanimidade, que versa um sobreentendimento de que as Forças Armadas não constituem um quarto poder, uma espécie de poder moderador, como foi muito aventado e ventilado num entendimento, uma interpretação completamente equivocada, esquizofrênica da Constituição, liderada pelo jurista Ives Gandra Martins. Mesmo assim, há deputados como Carlos Zaratini, deputados do PT, Carlos Zaratini e Alencar Santana, que estão imbuídos dessa missão, desse sentimento de tocar à frente no Congresso Nacional também uma reformulação do artigo 142 para deixar isso escrito em pedra na letra da lei, na letra da Constituição. Porque por mais que o STF decida dessa forma agora, sempre estará sujeito a manifestações nas redes sociais de que o Supremo é a favor do governo petista, de que o Supremo é comunista, e isso não pode estar sujeito a interpretações. Isso tem que estar ainda mais claro na letra fria da lei. Bom dia, Amanda, bom dia, Colombo, bom dia, Lívia e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, eu vejo que, de uma forma geral, esse artigo 142, ele é bastante claro, bastante evidente. O papel das Forças Armadas é um papel importantíssimo para o Estado brasileiro. As Forças Armadas são uma instituição de Estado. Agora, como Forças Armadas, elas estão subordinadas diretamente ao presidente da República. O trecho da Constituição fala do comando supremo do presidente da República e também subordinada à estrutura dos três poderes, que é a estrutura máxima da nação. Não há que se colocar de forma alguma, e esse julgamento vai deixando isso muito claro, não há que se colocar de forma alguma as Forças Armadas na condição de um quarto poder ou de um poder moderador. Não, poder são três, as Forças Armadas devem se subordinar aos três poderes do Estado brasileiro e eu espero que, de uma vez por todas, esse tema fique assentado, independente de divergência política, de discussão política, de debate político, não se pode de forma alguma querer torcer a Constituição no sentido de fazer com que uma força, embora extremamente valiosa e importante, venha a tentar se sobrepor aos poderes legitimamente constituídos, poderes esses que devem atuar de forma harmônica, sem que nenhum poder venha se sobressair em relação ao outro.